Sejam bem-vindos, esse é o canal Direito para Todos. Sou o Dr. Claucimir Pereira. Para contratar os meus serviços, você busca lá no Insta os meus dados, tá? Eu só posso passar os dados lá. Advogado no Rio, faço inventário, faço direito de família, divórcio, alimentos. Neste vídeo aqui também vou falar sobre uma das áreas que eu atuo, que o escritório atua, né? Direito do trabalho. Tá aí na internet, todo mundo comentando, um rapazinho aí levantou uma lebre chamada Jornada 6x1 não, tá? Então vamos lá, muita gente está falando da Jornada 6x1, muita gente nunca trabalhou de carteira assinada e está interessada em saber, isso é certo, isso é errado, isso é prejuízo para o funcionário e etc, tá? Então vamos lá, primeiro lugar, tá? Só sabe o que é a jornada de 12h36, a jornada de 8 horas por dia, a jornada de 6x1, quem efetivamente já trabalhou nessas jornadas. Eu, por exemplo, tá? Eu tenho 40 anos de trabalho, ganhei a minha vida basicamente trabalhando, então eu conheço. Além disso, tenho conhecimento jurídico que eu vou passar agora para vocês, tá? O que acontece? Primeiro, a jornada de 6x1, ao contrário do que estão falando aí na internet, não é ilegal, tá? Não é arbitrária, não é vantajosa excessivamente e não traz prejuízos excessivos para os funcionários, e eu vou explicar por quê. Para algumas atividades, é necessário que o serviço seja mantido de forma contínua. Vou explicar. Por exemplo, um supermercado, uma farmácia que trabalha 24 horas, tá? Uma fábrica que trabalha com alto volume de produção. Então, para esses casos, alguns apenas que eu citei aqui, é necessário você formalizar algumas jornadas que possibilitem ao funcionário trabalhar e descansar e ao empregador manter a produção, manter o negócio dele, tá? Primeiro lugar, a jornada de trabalho diária normal são 8 horas, tá? Para formar um grupo aí de 44 semanais ou 220 mensais. O trabalhador que trabalha 6x1, ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e descansa ao domingo. Então, nesta jornada aqui, tá? 6 vezes 8 daria 48 horas. É por isso que a jornada dele é um pouquinho menor, 7 horas e 20, tá? Para poder dar o somatório lá das 44. Além disso, ele tem um descanso. Sendo que esse descanso pode cair no domingo e também pode cair durante a semana, tá? Ou seja, ele trabalha menos do que 8 horas e ele ainda tem o descanso semanal remunerado que, quando não cai no domingo, tá? O empregador é obrigado a dar uma folga a ele durante a semana. Dadas essas informações, vamos ao segundo passo. Gente, na época aí das eleições, vocês viram muito bem, né? Abaixo assinado para voto impresso e etc. 300 bilhões de assinaturas, eu estou exagerando, é claro. E esse negócio de lista, né? De assinatura pela internet para formar um lobby, isso não funciona. Isso bate lá na Câmara dos Deputados, literalmente vai para o lixo. Por quê? Porque essa formalização pode ser objeto, inclusive, né, a jornada 6x1, de acordo entre funcionário e patrão no sindicato. As convenções podem estabelecer ali, né, algumas regras específicas para aquela categoria, tá? Se o funcionário na jornada de 6x1 fizer hora extra, ele tem direito de receber essas horas extras. Então, o que acontece muito no mundo hoje é que é o seguinte, a internet é uma porta aberta. E eu vi aí alguns casos em que as pessoas abriram, né, vagas de trabalho e não compareceu ninguém para trabalhar. E algumas pessoas ficam aplaudindo, é isso mesmo, não vai não.
Isso é muito fácil quando você é jovem, vive na dependência do pai e mãe, tem em casa luz e tal. Agora, tá? Você imagina, vou fazer um paralelo aqui, 6 por 1, né? Tem motoboy aí, mototaxista, entregador, que trabalha uma média de 15 horas por dia. Ele ganha uma média de 4, 5 mil reais, mas ele sustenta a família com muito trabalho, esforço e trabalha às vezes 7 dias na semana. Então, é necessário a gente trazer também à baila essa questão que você está ali dizendo, não, 6 por 1 não, mas vai no mercado dia de domingo, né? No dia em que aquela pessoa que está lá te atendendo deveria estar de folga. Você vai ao shopping dia de domingo e as lojas estão abertas. Aquela atendente que está lá trabalhando, ela está na jornada de 6 por 1. Então, o mundo funciona assim. Algumas modificações a gente pode fazer, mas a gente só não pode ir nesse oba-oba de que patrão é inimigo de funcionário. A vida, gente, é produção, trabalho. Está na Bíblia, está na vida da gente, tá? A necessidade do trabalho, a necessidade de produção. Eu trato o motociclista com maior respeito, porque eu entendo que às vezes eu faço um chamado de uma pizza 10 horas da noite e aquele rapaz que às vezes me entregou um café da manhã, 7 horas da manhã, está lá 10 horas da noite me entregando a pizza. Então, o que a gente tem que ter consciência? Podemos sim melhorar algumas coisas na relação capital-trabalho. Isso é indiscutível. Mas nós não podemos simplesmente sair por aí levantando bandeiras de forma irresponsável para colocar na cabeça da pessoa coisa que não é real. As pessoas precisam se manter, é por isso que se submetem. Precisa adequar para dar uma melhor condição? Precisa. O que a gente não precisa é dizer fim da jornada, não vamos mais trabalhar e tal. Não vai trabalhar, vai viver de quê? Se a única forma de você ganhar dinheiro é trabalhando. Então, não existe milagre, tá? A gente tem que ter cuidado com determinadas proposituras que a gente vê na internet. As proposituras são reais, são legais, desde que factíveis, tá? A utopia, você acaba jogando um monte de gente, um monte de jovem aí que ainda não tem o entendimento perfeito em uma vala comum daqueles que não vão produzir, não vão ter nada na vida, e isso é muito ruim. Gostou? Curte, compartilha.